Olá, amigos. Uma grande honra estar diante de vocês para falar rapidamente sobre as leis fundamentais das relações saudáveis. Quais são as leis ou as ferramentas de gestão da emoção para construirmos relações saudáveis neste Natal e no próximo ano? Número 1. Abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Se você tiver a necessidade neurótica de dominar os outros pelo tom de voz, pela agressividade, você já perdeu. Perdeu sua autonomia, sua capacidade de ser líder de si mesmo e de influenciar pessoas. Então, por favor, uma pessoa grande não é uma pessoa que eleva o seu tom de voz, mas é alguém que abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Assim, os seus filhos vão se surpreender com a sua maturidade, porque vocês não entram no jogo dele. Assim, seu marido ou sua esposa, quando elevar o tom de voz, se você abaixar o seu, ele ou ela vai se surpreender com a sua capacidade de autonomia e de liderança da sua própria emoção. Então, por favor, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Outra coisa importante, mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Se você é uma pessoa criticista, apontadora de falhas, você está apto para conviver com máquinas e não para formar mentes brilhantes. Porque uma pessoa que forma mentes brilhantes, mentes saudáveis e livres, não é uma pessoa que fica apontando falhas à torta e à direita. Reitero, quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e trabalhar com máquinas. Mas quem distribui elogios todos os dias, observando o comportamento dos seus filhos, dignos de aplausos da sua esposa, do seu marido, dos seus alunos, dos seus colegas, dos seus pais, quem o faz e exalta-os, por exemplo, parabéns por sua atitude calma, parabéns pela sua generosidade, parabéns por essa frase ou pensamento inteligente. Quando você distribui elogios, você aciona um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM a registrar janelas light, que são arquivos saudáveis que irão promover a capacidade de um ser humano a ser livre, emocionalmente mais tranquilo, mais calmo, com autoestima e autoimagem mais consolidadas. Então o que você quer? Ser um criticista, um apontador de falhas ou um distribuidor de elogios? Isso vai definir o que você vai ser no próximo ano. Outra ferramenta muito, muito importante. Aprender a abraçar mais e julgar menos. Uma pessoa que abraça mais, compreende mais e se torna mais tolerante, é muito mais feliz, é muito mais saudável. Por outro lado, as pessoas que julgam demais, que diante de pequenas contrariedades sofrem um impacto muito grande, que são hipersensíveis, uma decepção, uma frustração já causa um rombo ou uma angústia muito grande. Isso indica que elas não têm proteção emocional. Você pode ter portas e janelas na sua casa ou apartamento, mas não tem portas e janelas no apartamento ou na casa da sua mente. Consequentemente, tua mente é terra de ninguém. E, infelizmente, no mundo todo, a mente das pessoas frequentemente é terra de ninguém. Elas fazem seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, mas não tem a mínima segurança para se proteger nos focos de tensão na sua mente. Então, por favor, eu vou pedir para vocês aprenderem a fazer seguro emocional. E para terem seguro emocional, vocês têm de julgar menos e abraçar mais. Têm de aprender a cobrar menos, porque quem cobra demais dos outros está apto para trabalhar num banco e cobrar dívidas, trabalhar numa financeira. E quem cobra demais de si mesmo
é um carrasco da sua própria saúde mental. Vocês acham que as pessoas que cobram demais de si são mais eficientes? Não, não são mais eficientes. Quem cobra demais de si acaba aumentando os níveis de exigência para ser feliz, relaxado ou realizado. Ou seja, é um algoz, é um ser humano implacável com a sua saúde mental. Toda pessoa que cobra demais de si não precisa ter inimigos, não precisa ter desafetos, basta ele não suportar minimamente as suas contrariedades e, consequentemente, atuar como um crítico excessivo de si, atuar como uma pessoa que se autoviolenta. Não pode errar algumas palavras que se critica, não pode ter preponderância, às vezes não tem preponderância no ambiente de discussão, às vezes não consegue ter um impacto grande que já se critica, ou não consegue realizar determinadas tarefas que se critica, ou parece que se não estiver ligado nas redes sociais, plugado, conectado com a internet, parece que não está fazendo nada de relevante. E eu escrevi no meu livro, que eu lancei recentemente, que eu espero que muitos de vocês possam ter a oportunidade de lê-lo, Intoxicação Digital, como enfrentar o mal do século. A vida real pulsa fora do mundo digital. E o mundo digital, ele gera a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de ser o centro das atenções e a necessidade neurótica de que os outros correspondam às nossas expectativas. Isso é um problema muito sério. Por isso a intoxicação digital, ela é drástica, severa, e gera uma dependência nos níveis de drogas como a cocaína, porque gera uma explosão de prazer quando você entra nos sites, tal, nas mídias sociais, ou pelo menos, se não gera uma explosão de prazer, gera uma excitabilidade importante, e quando se sai das redes sociais ou sai do contato da internet, existe um vazio, um tédio e uma solidão. E tédio e solidão são importantes. São bilhetes de passagens para que possamos encontrar um personagem que frequentemente nós abandonamos. Que personagem é esse? Nós mesmos. Nós mesmos. Então, por favor, não cobre demais de si. Use o tédio e a solidão como bilhete de passagens para você se conectar consigo. Para você encontrar quem é você. Porque frequentemente você conhece a sala de visita da sua mente, não conhece as áreas mais íntimas da sua personalidade. Bom, somos tão complexos. Por exemplo, se eu te perguntar o que você pensou há 24 horas, exatamente quais palavras, quais pensamentos, quais ideias você teve, provavelmente você não vai se lembrar. E o que você vai pensar daqui a 1 minuto? Provavelmente você não vai saber. Então saiba que nós nunca conheceremos profundamente quem somos, porque somos uma caixa de surpresa, um cofre, somos uma caixa de surpresa notável, que conhecemos no máximo algumas camadas da nossa psique e as camadas mais superficiais. Então, você precisa marcar um encontro com você mesmo. Você precisa talvez ser mais tolerante com as suas flutuações emocionais. Quando você estiver ansioso, talvez você precisa compreender as causas da ansiedade e perceber se você não está sofrendo pelo futuro, exigindo demais dos outros o que eles não podem dar, ou cobrando deles, ou exigindo demais de si o que você não consegue dar também, ou então aumentando os níveis de expectativas em relação ao retorno dos outros. As causas da ansiedade são várias e elas asfixiam o ser humano na atualidade. Bom, eu espero que, sinceramente, vocês possam ter um caso de amor com a sua saúde mental. Como digo, reitero no livro Intoxicação Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio, eu espero que você seja um grande sonhador e um grande gestor da sua emoção. E se geri-la e se sonhar muito, não tenham medo de falhar, porque vão falhar.
E se falhar, não tenho medo de chorar, porque cedo ou tarde vocês vão chorar. Se não tiverem coragem se não tiverem coragem de chorar lágrimas úmidas que serpenteiam o teatro do rosto, chorarão lágrimas secas que não se expressarão exteriormente. E se chorarem, não tenho medo da vida, tenho medo sim de não vivê-la de maneira inteligente, porque vale a pena vivê-la, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Então vamos recordar aqui as ferramentas básicas que eu disse para que vocês possam incorporá-las, para que essa live de supetão, sem aviso, tenha efetividade. Porque caso contrário não adianta. Redes sociais, falas, conversas, diálogos acabam não se materializando em nossa própria mente. E antes de repetir a síntese do que eu falei, dessas ferramentas para a construção das relações saudáveis, deixe-me dizer, às 5 horas Brasil, 3 horas Flórida, 5 horas Brasil, eu estarei falando sobre a mente de Jesus Cristo sobre os ângulos da psiquiatria. O personagem mais famoso de todos os tempos vai ser comemorado neste Natal. Mas, infelizmente, ele é o menos conhecido, sejam por líderes espirituais do catolicismo, do protestantismo, menos conhecido na sua mente, nas ferramentas de gestão da emoção para desenvolver saúde emocional e para formar mentes brilhantes. Ele é o menos conhecido, é o mais comemorado, mas é o menos conhecido por líderes católicos, líderes protestantes, por psiquiatras, por psicólogos, por seguidores, por budistas que o exaltam. Não sei se vocês sabiam, ele é muito exaltado no budismo, pelos islamitas. No Alcorão fala-se de Jesus com muita frequência, mas o personagem mais famoso de todos os tempos é o menos conhecido. Paradoxalmente, é o menos conhecido no funcionamento da sua mente, nas ferramentas excelentes que ele desenvolveu para ter saúde mental na terra onde ele foi rejeitado, saúde mental numa terra onde as pessoas disputavam de maneira dramática a necessidade neurótica de ser o número 1 ou de ser o centro das atenções sociais. Ele desenvolveu ferramentas notáveis para transformar alunos que só lhe davam dores de cabeça. Vocês vão ver hoje, às 5 horas Brasil e 3 horas Flórida, o que eu vou abordar. Aqueles alunos, Pedro, Mateus, Tiago, João, lhe davam muitas dores de cabeça. Não é só Judas Iscariotes. Eles não tinham possibilidade de viver e influenciar mais do que 10, 20 ou 30 quilômetros da sua cidade, da cidade onde nasceram. Mas por que ele transformou uma casta de jovens completamente sem grandes qualificações intelectuais e emocionais em pensadores que mudaram o traçado da humanidade? Nós temos que pensar sobre isso. Tem muita coisa aí estranhamente bela que não foi estudada. E eu tive o privilégio de fazer a primeira análise psiquiátrica e psicológica da mente de Jesus. Eu ousei, se eu tivesse na época da Inquisição, eu seria talvez o primeiro atirado na fogueira. Galileu, por muito menos, quase foi atirado na fogueira. Giordano Bruno foi condenado à fogueira. E tantos outros na época da Inquisição. Estudar a mente de Jesus sob o ângulo da psiquiatria parece uma ousadia sem precedente. E foi, mas eu fiz com muita seriedade e fiz com muita humildade, como um cético, como um grande ateu que eu era, um grande ateu, talvez mais do que Nietzsche, Marx, do que Sartre, do que Freud, que considerava a busca de Deus a busca de um pai protetor, ou Marx, que considerava a busca por Deus o ópio que entorpece a humanidade. Esse pessoal, esses intelectuais, eles foram mais ateus antirreligiosos. Eu fui um ateu científico, porque eu desenvolvi uma das primeiras teorias sobre a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos. A mais complexa área da ciência é estudar como se constrói pensamentos.
em milésimos de segundos. Como vocês me entendem em milésimos de segundos, cada verbo, cada pensamento, cada ideia, cada frase. Se você estudar isso, você nunca vai ser o mesmo. E eu, para mim, estudar a mente de Jesus era estudar alguém que não me impactaria, que inclusive a busca por Deus era a busca para neutralizar o medo da morte, ou seja, do caos, da solidão de um túmulo. Uma estratégia do cérebro. Mas quando eu estudei a mente de Jesus, eu fiquei completamente perplexo. Eu nunca imaginava que ia encontrar, na minha opinião, o homem mais inteligente da história. Um ser humano que não cabe no imaginário humano. E eu acho que se judeus, ateus, islamitas, budistas, católicos e protestantes estudassem a mente dele, e se as universidades do mundo todo também a estudassem, a mente dele sobre os ângulos mais profundos da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia, a humanidade não seria mais o mesmo. Reitero, ele a partir de ferramentas notáveis transformou em 3 anos e meio, alunos sem qualificação intelectual, 12 que se tornou 11, sem qualificação intelectual, que mudaram o traçado da humanidade numa época em que o Império Romano era cruel. Portanto, reitero, hoje às 17 horas Brasil e 15 horas Flórida, eu estou na Flórida nesse momento, eu vou falar sobre a mente de Jesus, sobre os ângulos da psiquiatria e psicologia. Agora vamos então fazer a síntese do que eu lhes disse, das ferramentas mais importantes que nós devemos utilizar para ter relações saudáveis. Reitero, número 1, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Se você quiser ganhar a discussão, você vai perder as pessoas que mais amam. Número 2, distribua 10 vezes mais elogios do que critique. Quem é um distribuidor de elogios é um formador de janelas light nos solos da mente de quem ama. Eu espero que neste Natal e nesse próximo Ano Novo você distribua muitos elogios. Você seja um observador de pequenos comportamentos e os aplaudam. Parabéns, você é incrível, parabéns, você é ótimo. Meu filho tem orgulho de você existir. Minha esposa ou meu marido, você é notável. Obrigado por você fazer parte da minha história. Distribua elogios todos os dias. Não adianta dar presente caro nesse Natal se você não consegue dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Por favor, pense nisso. Número 3, cobre menos dos outros. Seja um cobrador mais inteligente. Quando você for cobrar, você deve exaltar quem erra para depois cobrar que o outro possa atingir determinadas metas. Exalte a pessoa que você quer que ela tenha mais eficiência, raciocínio mais rápido, mais capacidade para executar bem as suas tarefas. E não cobre demais de si, porque quem cobra demais de si não precisa de inimigos, já é o seu maior inimigo, o seu maior carrasco. E por favor, contemple o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Contemple o belo. Há tantas coisas lindas ao nosso redor que nós deveríamos nos curvar para agradecer. Há tantas coisas belas e nós somos especialistas em reclamar. Somos especialistas em valorizar aquilo que não deu certo e não aplaudir aquilo que deu certo. Somos especialistas em valorizar as pessoas que não nos feriram, aquelas que nos feriram e não aquelas que nos abraçam e nos abraçaram. Somos toscos, débeis, seres humanos sem grande estatura intelectual, porque não fomos treinados a sermos autores da nossa própria história. Portanto, reitero, que você seja um grande gestor da sua emoção. E se treinar ser gestor, não tenha medo de falhar, porque vai falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si e para as pessoas que
de quem você, as pessoas que estão ao seu redor. Diga para elas, muito obrigado por existir. Diga para elas que elas fazem toda a diferença na sua história, apesar dos defeitos que elas possuem. Porque se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta, porque elas não existem. E porque você também é muito imperfeito, mais do que imagina. Todos nós o somos. Mas quando nós reconhecemos nossas limitações, fica mais fácil para abraçarmos mais, muito mais e julgarmos menos. Um beijo no coração de Augusto Cury. Espero você hoje, daqui a pouco, às 17 horas Brasil, 13 horas, 15 horas Flórida, para falarmos sobre a mente do homem mais inteligente da história. Talvez você nunca mais será o mesmo. Eu, como pesquisador, como psiquiatra, hoje as editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo, eu posso dizer que eu sou o psiquiatra talvez mais perplexo, maravilhosamente perplexo, porque estudei a mente do homem mais intrigante que pisou nessa terra. Vou falar sobre os ângulos da ciência, porque sobre os ângulos da teologia você vai ter que procurar aqueles que são especialistas nessa área. Beijo no coração.